Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a este 49º Agro Meeting. Faz hoje exatamente um ano que avançamos com o primeiro Agro Meeting, portanto, em que mantivemos as quintas-feiras à noite, neste horário 21, 20, 22 e 30, e portanto que mantivemos este ano, portanto, exceto o mês de agosto e 2 semanas no mês de dezembro. Creio que é um sucesso por ser um encontro em que trazemos conferencistas com massa crítica, vêm expor as suas ideias, as suas competências, as suas experiências e aceitam debater com os participantes. Este agromeeting, os agromeetings são uma organização da Espaço Visual e com o apoio mídia da Voz do Campo. A Espaço Visual organiza este tipo de eventos porque entendemos que devemos prestar serviço público à sociedade, revertendo uma parte daquilo que ganhamos em prol do bem público e do desenvolvimento do país. Acreditamos que o país pode ser desenvolvido, assim tenhamos cada um de nós e a sociedade no seu conjunto atitudes e comportamentos de países desenvolvidos. A Espaço Visual é uma consultora que celebra exatamente hoje, no dia 25 de março, 28 anos, portanto comemora o seu 28º aniversário. É uma empresa familiar, portanto é detida por mim, e começamos do zero até aquilo que somos hoje, portanto em que prestamos serviços de apoio ao investimento, candidaturas, projetos, planos de negócio, licenciamentos. Também prestamos serviços na área das contabilidades agrícolas, agroindustriais, agroalimentares, turismo em espaço rural, portanto ao longo de todo o território nacional, assim como apoio à gestão. Mais recentemente temos feito uma aposta muito forte na formação profissional. Acreditamos que a competência dos empresários, dos responsáveis das empresas, dos trabalhadores, são um fator-chave para o valor acrescentado, para o sucesso, quer empresarial, quer pessoal, e portanto daí a nossa aposta. Este 49º Agromeeting, que tem como tema como pode o agroalimentar enfrentar o mundo e um consumo em mudança. É conferencista o Dr. Pedro Pimentel, diretor-geral da Centro Marca. É alguém que muito admiro e, portanto, não tenho problema de o dizer em público, porque há uma coisa que eu gosto, é de dar valor a quem o tem. E, portanto, não é... E o valor, para mim, é como as árvores, vêem-se pelos frutos. E, portanto, o Dr. Pedro Pimentel é das poucas pessoas que eu reconheço em Portugal resultados. É uma pessoa que pensa sobre as coisas, que sabe, que trabalha, que investiga, e, portanto, estou perfeitamente à vontade. Conheço há alguns anos, não há muitos anos. Faço favor de ser meu amigo, mas dentro de um relacionamento pessoal e institucional vertical, e portanto não é portanto dizer mais daquilo que penso e do que é, portanto tem valor e portanto agradeço-lhe ter aceitado o nosso convite para cá estar. É uma enorme honra tê-lo cá pela segunda vez. Teve no ano passado no arranque e não tenho problema nenhum, pelo contrário, é um enorme gosto tê-lo cá pela segunda vez, porque é uma pessoa que sabe e, portanto, e que nos pode transmitir muito e que podemos aprender muito com ele. Muito obrigado, tenha a palavra. Obrigado, Engenheiro José Martino, obrigado pelo convite mais uma vez. Foi exatamente há um ano e recordo-me bem de ter sido esta a primeira vez em que por esta via organizei e fiz uma apresentação, foi a primeira, recordo-me perfeitamente na altura. Hoje estamos todos muito mais profissionais nestas coisas e queria-vos primeiro agradecer, cumprimentar a todos, espero que seja um fim de dia interessante. Eu preparei-vos aqui uma pequena apresentação que iríamos fazer no início e depois, logicamente, no fim dela, entre a assistência, Zé Martino e quem quiser mais, com certeza teremos aqui coisas para conversar e estarei cá disponível para isso. Por isso, se me permitissem, eu ia partilhar aquilo que fez, que
que me trouxe aqui. Ora, deixem-me ver se eu consigo. Está aqui, salvo erro. Está aqui. Confirmem-me só, por favor, se estão a ver bem. Zé, consegues ver? Pronto. Então, sim, ele está com, estás com o micro em silêncio, mas mas de qualquer maneira, presumo que sim, que consigam ver. Estamos a ver, está Pronto, perfeito. ok. Então, perfeito. Ahm, e é exatamente, começava por aí, porque nestas coisas eu costumo brincar com algumas coisas e costumo dizer que havia um jogador que eu admirei, que nunca conheci pessoalmente, mas que tinha, como adepto futebolístico, tinha alguma admiração, chamado João Pinto, que dizia que nos prognósticos que se faziam no final do jogo. E eu habituei-me há alguns anos a esta parte a ter uma certa obrigação de fazer um bocadinho esse raciocínio a priori e não a posteriori. É mais difícil, é mais sujeito a erros. E há um ano, na apresentação que vos trazia cá, isto são 6 slides muito rápidos que vos trago, que eram aqueles que eu preparei na altura, e fui buscá-los só, porque, até para eu próprio me lembrar exatamente o que é que tinha dito, o que é que tínhamos pensado. Era um bocadinho isto, estávamos numa fase em que nenhum de nós sabia muito bem ao que vinha, tínhamos alguma ideia de que as coisas iam ser complicadas, embora naquela altura, há um ano atrás, estávamos há 2 semanas, pouco mais do que isso, em confinamento, e tínhamos todos uma expectativa, apesar de tudo, e confesso, julgo que não serei o único, que aquilo era uma coisa que iria durar umas semanas, iria ser mau, iria durar umas semanas, mas que algum tempo depois estaríamos numa fase de recuperação. Discutia-se afincadamente qual seria o símbolo ou a imagem que representaria a curva da recuperação, se era um V, se era um L, se era o que seja. Recordo na altura numa pergunta que alguém fazia no âmbito do chat, que depois, no final da reunião, dizer que havia um dos símbolos que estava muito em voga nas consultoras, era o símbolo da Nike, o Whoosh, que era, no fundo, a ideia de que a curva iria ter uma quebra, mas depois teria uma recuperação. Pá, infelizmente, acho que nos enganamos bastante, de maneira bastante forte, do que é que iria acontecer, e estamos há um ano nisto. Seguramente há um ano atrás não pensámos que isto ia durar um ano, e julgo que ainda não é coisa para ficar já resolvida, ainda vamos ter alguns meses. Na altura, através da experiência do que tínhamos de trás, essencialmente o que falámos de trás era um bocado a SARS, a gripe aviária que tinha havido no início dos anos 2010, havia alguma experiência disto na Ásia, o que é que tinha acontecido, fomos buscar alguns exemplos, estudos que se fizeram na altura, e se virmos, muitas destas coisas são verdadeiras, quer dizer, aquilo que realmente as pessoas deram muita atenção na altura, questões de higiene, da limpeza, que ainda hoje andamos um pouco assim, claramente tudo que tinha a ver com bebidas alcoólicas, produtos de luxo, produtos frescos numa primeira fase com mais retração, pessoas a terem algum medo de fazerem as compras e de que os produtos pudessem esgotar. E ainda hoje de manhã alguém me mandava uma fotografia de uma fila de supermercado aqui de Portugal, de 2 carros seguidos, que no seu conjunto deviam ter uns 300 rolos de papel higiênico, que era na altura, digamos, a imagem de marca quase da crise. Pronto. No fundo, a ideia de que provavelmente as pessoas iriam tentar ultrapassar os seus problemas através do recurso ao comércio eletrónico, através do seu recurso a lojas mais de proximidade e não tanto aquilo que acontecia mais aqui em Portugal, dos supers e hipermercados de maior dimensão, muita questão da estocagem em casa, e já naquela apresentação se dizia basicamente estas duas coisas, que o semáforo era a saúde que nos tinha posto o vermelho, e seria a saúde alguns no tempo que nos daria o verde, ainda não deu o verde, como nós sabemos, e por outro lado, e acho que isso é uma constatação que não é preciso nenhum curso para dizer isto, mas é óbvio que quanto maior a duração da crise, mais funda ela ia ser, e nós estamos a perceber isso cada vez mais. Cada confinamento, cada golpe que se faz é um bocadinho colocar o pé na cabeça de alguém que já está com a cabeça mesmo à tona, e vamos afundando, e nós vemos hoje muitos negócios, infelizmente, que eu diria que ultrapassado um dique, que é um dique que está aí à vista, que é o dique das moratórias, no dia que as moratórias forem ultrapassadas e as pessoas tiverem que recuperar os pagamentos que têm que fazer, há muitos negócios que seguramente não vão recuperar. E pronto, isto era, há um ano atrás, o que a gente pensava, que íamos ser mais ascéticos, mais estáticos, menos sociais, mais angustiados. Tudo isto, de alguma maneira, mais ou menos foi-se refletindo na verdade, e também um bocadinho isto, em termos daquilo que é as compras, e como hoje aquilo que eu vos trago mais é muito mais o alimentar que o agro, não é? Eu não vou falar tanto daquilo que é a parte agrícola, vou-vos falar mais um bocadinho da outra ponta e de como voltar para trás, como hoje o consumidor sente,
é um bocadinho isto, quer dizer, estamos mais tempo em casa, consumimos mais em casa, pedimos mais coisas para casa, queremos estar em casa e fazer coisas que nos dão algum conforto, mas ao mesmo tempo queremos conveniência, e do lado negativo, claro que tentamos ir o menos possível às lojas, fazemos menos aquilo que chamamos as compras de impulso, compramos hoje, se calhar nesta fase não tanto, mas durante muitos meses, tudo aquilo que era o que nós chamamos o consumo mais indulgente, os produtos um bocadinho mais de prazer, ficaram para um segundo patamar de prioridade, e logicamente tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida no exterior foi muito penalizado, e vamos ver já isso aqui à frente. Por isso, onde é que hoje estamos? Estamos basicamente num mercado que no final de 2020, e estamos a falar de retalho alimentar, teve um crescimento de 7,6%, ou seja, num mundo muito negativo, aquilo que foi a parte da compra dos nossos produtos alimentares, e não só, mas também muitos produtos alimentares, teve um ano até bastante interessante, com um crescimento razoável, muito marcado por esta curva, não é? A partir desta semana, vamos começar a receber os resultados relativos à semana 10 do ano passado. A semana 10 do ano passado foi quando começou exatamente o boost, quando as pessoas começaram a ir a correr aos supermercados fazer as compras, e que marcam este pico que está aqui. E se as primeiras semanas deste ano ainda temos comparativos com um período relativamente normal do ano passado, a partir daqui vamos ter sim comparativo real com aquilo que aconteceu há um ano. E há um ano tivemos este crescimento muito abrupto, mas é um crescimento muito estranho, e vamos falar nisso à frente. É um crescimento que passa muito por isto. Cada vez que nós nos fechamos em casa, nós afastamos-nos mais das nossas rotinas, dispersamos mais para outros tipos de compra e outros tipos de locais de compra do que quando temos uma vida mais normalizada, como aconteceu mais no verão. Voltamos a confinar a partir de outubro, novembro, e voltamos a ter esta dispersão. O que é que isto significa? Significa fugir dos locais maiores, dos locais de maior confusão, dos locais mais frequentados, e fazer compras naquilo que são os locais de mais pequena dimensão, seja o tradicional, seja as lojas de discount mais pequenas, seja o online, que são esses que vão ganhar espaço. Cada vez que nos fechamos, estamos mais perto de casa, queremos fazer compras mais perto de onde estamos, queremos que as coisas nos cheguem. Quando estamos com uma vida mais móvel, mais junto dos nossos postos de trabalho, etc., como tivemos, apesar de tudo, há alguns meses ali a meio do ano, fazemos uma vida que eu diria um bocadinho mais próxima do normal. Este gráfico pode parecer um bocadinho confuso, mas isto mostra o quê? Isto são produtos, cada bolinha destas são produtos, e tivemos produtos que tiveram crescimentos muito grandes e produtos que tiveram grandes decrescimentos. Quando nós falamos, correu bem nos supermercados, não é bem assim. Correu bem para uns, não correu tão bem para outros, e há produtos, principalmente aqueles que se ligam à nossa vida no exterior, que tiveram comportamentos muito maus, mesmo nos supermercados. Estou a falar tudo que tem a ver com higiene, mais perfumarias, cosméticas, coisas de cabelos, etc., foram produtos que caíram muito, e ao contrário, houve uma série deles que tiveram um comportamento, eu diria, muito mais acelerado que aquilo que seria normal. Estas bolas verdes que vocês veem do lado esquerdo do gráfico representam produtos que normalmente são muito estáticos. Quer dizer, se vocês pensarem, imaginem, esparguete. Esparguete é um produto que tem um comportamento mais 0,5% num ano, menos 1% no outro, mais 1 e tal no outro, e andamos nisto. E este ano não, foram produtos que, pela sua capacidade de ser estocados e ser conservados por períodos largos, foram comprados em grande escala num determinado momento. Claro que estas compras elevadíssimas têm depois o chamado efeito planalto, não é? Depois, a partir do momento em que as pessoas têm um estoque grande destes produtos em casa, a seguir a compra já não se faz ao mesmo ritmo, mas o que se foi de impulso dado em março, abril, teve um efeito muito grande ao longo do ano. Isto levou, porque as pessoas tiveram que despender mais dinheiro a comprar estes produtos, e muitas vezes em quantidades grandes em determinados momentos, levou que as pessoas optassem por produtos mais baratos. Foi um ano simpático, se quisermos assim, para as chamadas marcas brancas, que ganharam o seu território, mais território que o que é normal, como vocês veem neste gráfico. Foi um ano em que tivemos uma quebra de promoções num determinado momento, porque as pessoas realmente queriam fazer uma compra muito acelerada, mas que voltamos ao regime normal promocional dos produtos alimentares e outros muito rapidamente. E foi um ano de crescimento também forte em termos de comércio online. Para termos uma ideia, o comércio online valia 1, qualquer coisa por cento das vendas totais de supermercados, chamemos assim, no final de 2019, e hoje valerão 13,5%, quase 4%. Vale na mesma muito pouco, mas no fundo estamos a falar do triplo quase do valor que valia há um ano atrás, e isto significa que houve aqui um conjunto grande de pessoas que realmente teve uma mudança de comportamento, e falaremos disso também um pouco mais à frente. Outro fenómeno muito típico desta época, mas que facilmente perceptível, nós até ao final de 2019
cada um de nós, quando fazia compras, fazia muitas vezes em vários sítios. Ao pé do trabalho ia a um supermercado, se calhar no caminho para casa havia um sítio que tinha parque de estacionamento e a um outro. Quando estava em casa ia a um terceiro. Neste momento as pessoas estão cada vez mais a concentrar as suas compras num único local, tentar fazer aquilo que normalmente se chama one-stop shop, fazer numa única ida ao supermercado, tentar levar o máximo de coisas de uma vez só para não ter que repetir a compra e, acima de tudo, não ter que repetir o risco de ir às compras. Pronto. Isto, no fundo, são dados muito genéricos, relacionados com todos os setores de atividade, não especificamente no alimentar. Trazemos aqui alguns dados que são quase mais curiosidades que propriamente dados, mas que mostram um pouco como as coisas se alteraram ao longo deste ano. A primeira coisa, e muito natural, é percebermos que nós fazemos mais refeições dentro de casa, porque fazemos menos refeições fora de casa. Basicamente, nós comemos as mesmas, mais ou menos as mesmas vezes ao longo do dia, o que estamos é a fazê-los em locais diferentes. Antigamente, durante o dia, muitos de nós estávamos fora de casa, profissionalmente, em trabalho, estudo, etc., e fazíamos as refeições correspondentes fora de casa, passamos a fazê-las dentro de casa, e isto implica uma transferência do consumo de um lado para o outro. Vamos perceber que não é uma transferência linear, mas é essa transferência um primeiro facto. O segundo é que, apesar de num primeiro momento os produtos frescos terem sido bastante penalizados, porque as pessoas estando a pensar que estavam a fazer compras, brincando, mas falando a sério, havia algumas pessoas que pareciam que estavam a comprar compras, fazer compras para um bunker nuclear ou uma coisa do género. Logicamente nós tentamos comprar nesses momentos produtos stocáveis e que não têm prazos de validade demasiado curtos para podermos ir consumindo. E logicamente nesse primeiro momento os frescos são sempre muito penalizados. Depois fomos recuperando esse consumo e até terminamos o ano com um consumo em casa de produtos frescos muito, muito simpático na maior parte das categorias, seja nas carnes e peixes, mas também nos hortofrutícolas, etc. E também em alguns produtos transformados da parte alimentar que tiveram evolução bastante favorável. Estar em casa significa isto, significa ter mais tempo para algumas coisas. Por exemplo, não saímos tão cedo de casa, não vamos tantas vezes a correr daqui para outro local, não fazemos o que muitos de nós fazemos, que é comer o pequeno almoço às vezes no carro, ou à chegada ao local, no café à entrada, ou já no próprio posto de trabalho. Temos mais tempo e isto reverte-se a favor de algum consumo adicional de produtos que estavam, não vou dizer em quebra, mas que tiveram aqui um ano simpático. Estou a falar do leite, de alguma maneira, estou a falar das farinhas, por exemplo, porque toda a gente descobriu que havia umas máquinas para fazer pão e toda a gente estou a fazer pão em casa. Epá, as manteigas, etc. Todos estes produtos que muitas vezes nós, quando estamos fora, ou por uma questão de custo, ou porque há outras alternativas, ou porque há produtos mais apetitosos do ponto de vista do olhar e do gosto, nós por vezes trocamos, quando estamos em casa fazemos isso de uma forma maior, e isto gerou rotinas que favoreceram classes de produtos alimentares interessantes. Por outro lado, estar em casa também significa aquilo que muitos de nós fazemos, que é de vez em quando ter que fazer uma paragem, ir lá dentro ao frigorífico ou à despensa, atacar qualquer coisa porque é preciso parar, e alguns produtos ganharam mais espaço nas nossas refeições normais, como é o caso da meia da manhã, meia da tarde, tudo isso, tempos que normalmente passávamos fora de casa. Isto é um facto, não é meramente um mito. Gerou-se muito a ideia de que a alimentação também podia ter aqui um efeito preventivo, inclusive a nível de sistemas imunitário, a nível de resistência física, face a uma possível contaminação, e, por exemplo, vulgarizou-se a ideia de que a vitamina C era muito importante e desatou tudo que se podia incorporar de laranja, essencialmente de limão, teve aqui um crescimento bastante assinalável de consumo ao longo do ano à conta disto. Outra questão é um bocado esta, a dada altura, e isto foi muito notório a partir de maio, junho, as pessoas começaram-se a saturar do esparguete, do atum e das coisas, e começaram a perceber que também estando em casa precisavam de algum doping, alguma coisa que ao fim de um dia de saturação de trabalho e de chamadas, e começou-se lentamente a recuperar alguns hábitos. Não se fala aqui nas bebidas alcoólicas, mas também as bebidas alcoólicas, mas, por exemplo, o chocolate é um exemplo típico. O chocolate teve um ano de ouro o ano passado, porque diria que foi o conforto de final de dia para muita gente, depois de um dia mais ou menos massacrante ou mais ou menos saturante, havia sempre o quadrado de chocolate, ou a bebida, ou um gelado, ou alguma coisa, coisas que normalmente nós comemos, mas que se calhar não comemos da mesma forma, e essencialmente muitas vezes comemos, como é o caso do café ou dos gelados, comemos mais fora de casa que em casa. Posso-vos dizer que em determinados momentos, e principalmente agora no início de 2021, as máquinas de café esgotaram no país. Estiveram esgotadas durante algum tempo, porque a partir do momento em que nem sequer, quando se saía à rua, nem sequer o café se podia tomar, isto levou a que esse consumo se transferisse mais uma vez todo ele para casa.
Ganhando o consumo no lar, logicamente, há refeições que nós não fazíamos, passamos a tê-las mais próximas de nós. Claro que são as do meio do dia que ganham mais espaço, geram vários tipos de hábitos, inclusive é um crescimento daquilo que nós, como vimos, nós chamamos o consumo mais ligado ao prazer, levam a que nós todos, no mínimo, fizéssemos em média mais 3 refeições em casa por semana do que faríamos anteriormente, e todos nós, e quando digo todos nós, isto são amostras, não é? Pelo menos dedicamos 1 hora mais a cozinhar que nos anos anteriores. E 1 hora mais a cozinhar dá oportunidades a vários produtos, e essas oportunidades, em alguns casos, foram bastante bem aproveitadas. Por outro lado, como sabem, tudo que é estabelecimentos noturnos está basicamente há um ano tudo fechado, e as pessoas passaram a fazer uma parte do consumo que faziam quando saíam, principalmente as pessoas que tinham idades mais jovens, que faziam muito mais uma vida mais noturna, tiveram que transferir uma parte disso para dentro de casa, e isso também teve os seus impactos em termos dos grandes consumos. Mas isto tudo é muito bonito, porque nós estamos a falar das vendas que se fazem nos supermercados, não é? Quer dizer, é um bocado isto, mas é preciso olhar o mundo a 360 graus, e há um grande mas, não é? E o grande mas vem neste slide, que não reflete, isto não é um slide sobre Portugal, porque nós não temos um slide igual, é um slide sobre o Reino Unido, mas que eu diria que tem uma adesão muito, muito grande àquilo que se passou em Portugal. Isto é, se nós partirmos do pressuposto que 2019 foi o 100, nós tivemos naquilo que chamamos o consumo in home, o consumo em casa, esta evolução muito parecida com a que está aqui, isto é, aquelas pessoas que é a primeira coluna a vermelho, as pessoas que iam muitas vezes aos supermercados comprar 3 coisinhas por dia, que era para o jantar daquele dia, normalmente para qualquer coisa para o dia da manhã, e amanhã ao fim do dia faziam. Essas pessoas fizeram menos compras, ao contrário, quem ia às compras fazia essencialmente compras menos vezes, mas de muito maior dimensão, que é o que são aqui os carros maiores. Mas tivemos todo um efeito de quebra do lado do consumo fora de casa, e esse efeito faz com que os tais 7,6 que falamos no primeiro slide da apresentação, quando vimos no início, se convertam num número que não é de ser exatamente igual a este que está aqui, de menos 3, mas há de ser um número muito próximo de zero. Isto é, muito do que nós assistimos de crescimento, e quando nós hoje falamos que o setor do retalho e que quem está atrás dele, o agroalimentar, teve um ano de ouro, há que fazer bem as contas, porque nós realmente, entre aquilo que ganhamos nas vendas por um canal com aquilo que perdemos, e muito, nas vendas de outro canal, não se esqueçam que nós em Portugal temos uma vida mais social e mais de exterior até que, por exemplo, o Reino Unido. Por isso as quebras que estamos aqui a falar até provavelmente são superiores, vamos ter aqui um efeito negativo. Por isso há que um bocadinho desmistificar esta ideia de que 2020 foi mau para o resto do mundo, mas que dentro da nossa área foi um ano muito positivo, e apesar de haver empresas e produtos que tiveram anos relativamente bons, no seu conjunto não é exatamente assim. Pronto, e agora, para fechar um bocadinho esta parte inicial, dávamos aquilo que é a leitura que eu faço, e a leitura que nós temos um pouco de tudo isto, que passa por isto. Nós vamos entrar, e estamos em 2021, num ano que eu diria que a palavra mais relevante é simetria. Nós vamos encontrar um ano super assimétrico em milhentas coisas. Vamos encontrar um ano assimétrico, como vimos, há produtos e categorias de produtos e empresas a viverem, quase que diria, em pontas de gráfico muito positivos e muito negativos. Um ano muito assimétrico, porque isto vai ter impactos em termos sociais fortíssimos, e esses impactos não vão ser iguais. Por exemplo, ao contrário da crise da Troika, a crise vai ser neste próximo período provavelmente uma crise que vai massacrar muito os grupos que já hoje são muito massacrados, as partes mais baixas da população em termos de rendimentos, aquelas que têm menores rendimentos, e essas ainda vão sofrer mais. São exatamente estes postos de trabalho, tudo que trabalha no pequeno comércio, na restauração, na hotelaria. Essas pessoas são aquelas que vão ser as mais sacrificadas desta crise, e isto vai ter depois um efeito, ou seja, vai haver muita gente que provavelmente vai passar um bocadinho ao largo da crise, porque vai manter a sua capacidade de aquisição e o seu foco em termos de trabalho e o seu rendimento, e vamos ter pessoas que vão sofrer claramente. Temos uma terceira assimetria, que é uma assimetria do tempo. Nós vamos estar a comparar 2021 com 2020, ambos atípicos, mas atípicos em momentos diferentes. Por exemplo, nós vamos comparar um primeiro trimestre de 2021 que tivemos basicamente todo ele fechado em casa, relativamente a um primeiro trimestre de 2020, que apesar de tudo foi um período ainda bastante normal em termos de atividade económica, e que até teve, na nossa área, um pico de vendas no final. O segundo trimestre vai ser exatamente o inverso. Nós provavelmente vamos começar a desconfinar agora a partir da Páscoa, lentamente, mas a desconfinar, enquanto foi exatamente o período crítico o ano passado, foi o período de abril, maio, foram os períodos em que estivemos mais confinados, mais fechados em casa.
Todos nós temos uma expectativa boa para o segundo semestre, muito apoiada no que será o efeito da vacina. Mas o efeito da vacina nós hoje não conseguimos quantificar ou definir em termos de tempo quando é que o vamos começar efetivamente a sentir. Dizia o Comissário Europeu há 2 ou 3 dias atrás que o dia 14, salvo erro, já não sei se era de junho, se de julho, era o dia que ia marcar a imunidade de grupo a nível europeu. Eu diria, acredita quem quiser, eu já me desabituei de acreditar neste tipo de mensagens e penso que vamos ter um problema bastante mais alargado no tempo. Provavelmente vamos ter um pior verão este ano, porque apesar de tudo nós estávamos um pouco inconscientes o ano passado e fizemos um verão quase normal, muitos de nós não viajando, mas fazendo uma vida relativamente próxima do normal, que este ano provavelmente será pior, e depois logo se verá mais o final do ano o que é que nos trará. Por isso vai ser um ano muito difícil para quem gera uma empresa, muito complicado, porque tudo aquilo que é orçamentação, tudo aquilo que é planificação, vai estar a comparar com períodos do ano anterior muito diferentes e com manchas de evolução muito diferentes. E vamos ter, diria eu, numa versão se calhar um bocadinho pessimista, mas acho que mais realista do que pessimista, impactos fortes em termos de emprego, com muita destruição de trabalho, com muita gente com dificuldade em regressar ao ponto de trabalho. Vamos regressar um bocadinho aos novos nem-nem, como eu costumo dizer. Nós falamos muito nos nem-nem nas faixas etárias mais novas, aqueles que não estudam nem trabalham. Nós vamos ter agora os novos nem-nem, que são aqueles que nem são velhos suficientes para se reformarem, nem novos suficientes para regressarem ao mercado de trabalho, e vamos ter aqui um drama sério de pessoas com idades acima dos 45 e por aí, que fiquem agora desempregadas e vão ter enorme dificuldade em regressar ao mercado de trabalho. Vamos ter aqui muito esta consolidação do teletrabalho, mas também muito trabalho informal, muito buscado, muita gente que vai estar em situações muito complicadas e que vai ter que se desenrascar de alguma forma, até porque nós sabemos aqui em Portugal, nós temos uma pobreza, diria, visível, mas temos uma coisa muito pior, que é uma pobreza escondida e envergonhada de muita gente que perde a sua capacidade económica, mas tenta até ao limite, não demonstrar isso de uma forma demasiado ativa e vai tentar desenrascar-se. Uma segunda questão em termos de rendimento, isso depois já entra no nosso negócio, porque vai haver menos dinheiro disponível, vamos ter menos pessoas cá, o turismo tem um efeito grande. Só para termos uma ideia, nós em 2019 tivemos 29 milhões de turistas em Portugal, dos quais 19 milhões de estrangeiros. Claro que não estiveram cá todos ao mesmo tempo, mas se nós convertermos esses 19 milhões de estrangeiros em população, noites dormidas, quantas pessoas estiveram cá em média todos os dias, nós estamos a falar entre 230 a 250 mil pessoas. Essas 250 mil pessoas correspondem, se quisermos, a 2,5% da nossa população, 2,5% da nossa população. O que já é um valor. Mas se pensarmos que estas pessoas têm um rendimento substancialmente mais alto que o rendimento nacional, nós estamos a falar seguramente entre 4% e 5% do mercado, que só pelo facto de não haver turismo, o mercado perde. E no alimentar isso tem muito sentido. Não é? Para além, claro, de tudo tem a ver com níveis de endividamento, desigualdades sociais. Temos uma terceira questão de fiscalidade. Tudo isto vai gerar uma fatura. Politicamente não se quer comunicar isto de uma forma muito óbvia, mas há um momento que isto vai ter que verter. Nós estamos a ter muito menos receitas, o Estado está a ter muito menos receitas via fiscal, seja IRS, IRCs, mas muito a nível de IVA, porque as pessoas também compram, não é a questão do alimentar, mas todos os outros produtos, e pelo contrário estamos a ter sobrecustos em várias áreas, e isso há de se verter mais cedo ou mais tarde para um problema fiscal, e que no final gera tudo isto, gera aquilo que é o mais importante para o consumo, que é a confiança. A confiança é um indicador que eu diria muito irreal. Muitas vezes nós temos confiança, não se sabe muito bem porquê, e temos desconfiança também, às vezes não se percebe muito exatamente por qual a razão, mas na verdade nós que somos um país tradicionalmente desconfiado e pessimista, ao longo dos 4, 5 últimos anos tivemos um crescendo de confiança que se refletiu de alguma maneira no consumo, e essa confiança quebrando-se tem um impacto imediato. Não é só o comprar o dia-a-dia, é a própria decisão de compra. Todos nós temos um comportamento mais preventivo, um comportamento, não sei, não me aconteceu nada, não está nada a correr mal, mas eu conheço alguém, há sempre a probabilidade disso acontecer, e isto afeta-nos nas despesas do dia-a-dia, mas afeta-nos essencialmente até nas despesas de maior volume. Trocar um carro, fazer uma viagem, todas essas coisas são muito afetadas pelo indicador de confiança. No setor alimentar e no setor do grande consumo, este FMCG que vocês veem aqui no gráfico é a designação inglesa do chamado grande consumo, Fast Moving Consumer Goods, é assim que normalmente se designa. Nós vivemos um facto estudado,
que é, há um desfazamento efetivo da curva da crise relativamente à crise real. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, nós temos, numa primeira fase, um momento em que as pessoas, porque fazem lá a tal transferência de fora de casa para dentro de casa, é que nós até achamos, nós fornecedores, ponho nessa posição, Centro-Banco é quem os representa, nós fornecedores achamos que o mundo não está assim tão mal, porque no fundo as pessoas, não vendemos para um lado, mas vendemos para o outro, as pessoas até passam mais tempo em casa, até consomem mais, são às vezes mais refinadas naquilo que compram, porque já que não fazem fora de casa, fazem em casa. Mas isto é um momento, normalmente dura 2, 3 trimestres e a coisa vai. A partir de um determinado ponto, todas aquelas poupanças iniciais que cada um de nós fez em casa, não troquei os pneus do carro porque precisava, não mandei reparar o frigorífico que estava a precisar, não troquei não sei o quê, essas despesas têm um momento, deixam de ser feitas e nós passamos ao momento seguinte em que percebemos que o nosso rendimento eventualmente não chega para as despesas todas que queremos fazer e temos que começar a fazer alguns cortes. A primeira tentativa que fazemos é sempre não diminuir o nosso consumo, é trocar consumo, consumir a mesma quantidade, mas coisas relativamente mais baratas. É o período bom para as marcas mais baratas, para as marcas próprias, é o período em que muitas vezes os produtos complementares, mal comparado, é o produto que a salsicha substitui o fiambre, é o produto que a carne de porco substitui a carne de vaca, é o produto que o frango substitui. Pronto, há muito bocadinho este efeito, não apenas só das preferências de cada um, mas também a questão dos preços. E depois chegamos a um segundo momento, um momento mais grave, que é que, um bocadinho, nós costumamos dizer, já se foram os anéis, agora tem que ser os dedos a seguir. E quando chegamos à parte dos dedos, a coisa complica-se, porque há uma redução efetiva de consumo, e essa redução efetiva tem estes efeitos durante algum tempo. E, pelo contrário, quando no fim disto o sol começa a brilhar lá fora e há notícias que já se está a recuperar economicamente, os índices de confiança estão a voltar, etc., aquilo que nós muitas vezes assistimos é, do ponto de vista do consumidor, realmente recuperar consumos que não fizeram. Vou fazer a viagem que não fiz, vou a fazer a tal troca de pneus que não fiz. Não é propriamente no consumo do dia-a-dia e no consumo do alimentar que isso se reflete de imediato. Por isso, nós, no setor alimentar, no grande consumo em genérico, tendemos a sentir a curva da crise, eu diria, 2, 3 trimestres mais tarde, e sairmos dessa mesma crise, se calhar uns 2 ou 3 trimestres mais tarde, e temos um bocadinho esta noção. Não em bandeirar arco no início, também não sermos pessimistas em demasia no final, porque isto é um ciclo normal das coisas. Do ponto de vista do negócio, nós temos um conjunto de interrogações que continuam a existir. Quando é que o out of home, ou seja, quando é que nós vamos regressar a uma vida mais normalizada, quando é que o turismo voltará. Esta questão da outra proximidade, se estamos menos em casa, vamos continuar a fazer as compras muito neste ciclo quase de uns metros, uns poucas centenas de metros à nossa volta, ou voltamos a uma tendência mais larga? E esta, se calhar, é a grande questão, uma das grandes questões, não só do mercado, mas da sociedade, é o que é que vai acontecer à relação entre as centralidades e as periferias, quando nós percebemos que hoje as centralidades e as zonas que tradicionalmente eram as zonas mais fortes, quer em termos comerciais, quer em termos de consumo, quer em termos de restauração, são as zonas que hoje estão a ser mais fortemente impactadas, porque eram as zonas que abasteciam dois mercados típicos, o mercado de serviços e o mercado de turismo. O mercado das pessoas que pagavam as empresas os seus almoços e o mercado do turista que vinha a Portugal almoçar ou jantar. Por isso, no fundo, esta questão hoje das centralidades e de como é que as cidades se vão redesenhar à luz de uma coisa que já não é só a pandemia, é o que é que isto tem em termos das organizações, do teletrabalho, da forma como nós todos nos vamos funcionar enquanto sociedade para a frente, que vai ter aqui alguns impactos. Vamos ter uma coisa bastante negativa, como potencial negativo, que é um período em que aquilo que é a relação, se calhar para muitas das pessoas que nos estão a ouvir e a ver, não é muito relevante, para quem está nas nossas empresas é muito relevante, a distribuição do mercado entre aquilo que são as marcas dos fabricantes e as marcas próprias, é um período que eu diria com o potencial das marcas próprias ganharem bastante espaço. É um período em que o online vai ser claramente uma tendência de, se calhar não com uma aceleração tão forte como tinha visto no último ano, mas é uma coisa que veio para ficar, já não volta para trás. Há muita gente que ganhou-lhe o gosto e vai continuar e vai manter um comportamento muito por aqui. Depois temos esta faixa central, que diria que são questões normais. Numa altura em que se adivinha crise económica, é muito usual que quem está a vender ao consumidor queira ter preços mais baratos, queira fazer o máximo de promoções para atrair o consumidor. Tem que jogar isto com as próprias rotinas do consumo. As rotinas foram-se alterando, algumas das coisas fomos falando ao longo da apresentação, mas também ao nível do sortido. Duas notas fáceis de perceber. Uma primeira é que se aumentarmos as prateleiras têm X metros quadrados, já não digo as digitais, mas
as físicas têm X metros quadrados e se nós aumentarmos o número de unidades de um determinado tipo de produtos, diminuímos de outros. Isso é como tudo na vida, não há aqui dificuldades em perceber, e se aumentarmos, por exemplo, o peso da marca própria nos supermercados, logicamente as segundas, principalmente as segundas e terceiras marcas, vão perder. Há aqui duas coisas que eventualmente vão ganhar algum espaço, que é o que nós chamamos normalmente o consumo patriótico. As pessoas nestas alturas, se já o são, diria em alguns produtos, por definição, nestas alturas tendem mais, até por uma questão quase de simpatia, de compreensão pela situação económica, a reforçar o seu consumo de produtos portugueses, e por outro lado nós vamos ter aqui um efeito muito grande daquilo que é europeu, não europeu, e nós vamos falar um bocadinho disso à frente, quando falamos de preços, ou já falamos atrás, mas falamos um bocadinho de preços. Nós hoje estamos a viver uma situação dramática, quase em termos de mercado internacional, com tudo aquilo que são produtos que são muito procurados, especialmente no Médio Oriente e Extremo Oriente, a terem um desvio dos nossos mercados e um acréscimo de custos brutal. Isto vai ser muito notório, por exemplo, na alimentação animal, nas rações, mais cedo ou mais tarde vai-se começar a sentir isto de uma forma muito mais forte, vamos sentir isso em produtos como os azeites e os óleos, vamos sentir isto em produtos como o arroz, vamos sentir tudo aquilo que são os produtos comprados a granel internacionalmente. Nós neste momento estamos a falar de incrementos de custo muito altos e de incrementos de custo de transporte igualmente altos. Só para ter aqui um bocadinho uma bucha, digamos assim, lateral, o que está a acontecer neste momento no canal do Suez pode ser, se já estávamos com uma situação complicada, pode ser a complicação da complicação, porque no fundo nós estamos neste momento com um estrangulamento de transportes e podemos correr o risco sério de em algumas atividades económicas termos quebras significativas de atividade pela ausência de matérias-primas para trabalhar, e não falo só no alimentar, falo muito também, por exemplo, na indústria metalomecânica, nos plásticos, embalagens, etc., porque já hoje estava a ser uma dificuldade enorme trazer produtos de outras zonas do globo para Portugal e para outros países europeus. Com este estrangulamento que estamos a verificar, a coisa tende a agravar-se. Último slide, para terminar. O que é que eu julgo? Isto são coisas que não são propriamente o mainstream, nas coisas mais óbvias, são aquelas que eu diria que passam um bocadinho numa segunda linha, que eventualmente para empresas mais especializadas, numa área mais de produtos de nicho, não tanto para as grandes companhias, para as grandes empresas, em que estas coisas eventualmente não dirão tanto, são matérias que julgo que já estarão mais que tratadas. Eu diria que primeiro há que perceber as novas rotinas e os novos canais. Muito estas rotinas, quais são os produtos onde as pessoas, onde se pode apostar, porque as pessoas também elas próprias estão a apostar, e diria que tudo aquilo que tem a ver muito com pequenos almoços, né, que são coisas que tendem a ganhar, tudo aquilo que tem a ver com os consumos mais de fim de tarde e à noite a perder. Vai haver em muitos de nós esta tendência, que já existe, mas que no fundo eu acho que se vai ainda inflacionar, chamamos assim, que é, nós vamos ter a nossa cota de carteira ocupada e para algumas coisas nós vamos comprar o muito barato, para podermos ter disponível algumas coisas para comprar o bastante bom, o bastante barato, o menos barato, as coisas mais, vou chamar-lhe de luxo, não serão de luxo, mas produtos mais sofisticados, e vai haver seguramente mercado para tudo. Isto é, a ideia de que nós, só porque estamos numa situação destas, vamos automaticamente ter que baixar o padrão de tudo aquilo que fazemos, não parece que seja verdadeira, como, por exemplo, não parece que seja verdadeiro que tudo vai entrar numa espiral promocional, até porque eu acho que a promoção em Portugal já chega a um ponto que já não pode crescer mais. E vamos ter estes dois novos focos, um foco muito no digital, perceber e trabalhar o digital, e isto das pequenas empresas pode ser muito relevante. É uma forma de contornar muitas deficiências do mercado, seja porque nós temos dificuldade em estar no mercado, seja porque temos dificuldade de geograficamente estar, a partir de pontos de venda físicos, estar presente de uma forma mais alargada, mas também perceber que hoje o consumidor, que é um consumidor super resistente a pagar, por exemplo, portos de envio, etc., hoje aderiu em massa, e principalmente nos centros urbanos, é isto que são os novos sistemas da chamada delivery, as Uber Eats, as Glovo da vida, que hoje não transportam só refeições. Há muitos de nós que ainda nos habituamos a pensar nisto como uma questão única de refeições e começam a introduzir-se também no comércio. São formas de fazer chegar produtos a casa diferentes daquelas que existiam até aqui. Depois temos este misto entre aquilo que é conveniência e aquilo que é indulgência. Nós todos queremos, quando há determinadas coisas, queremos é ser rápido, simples e que basicamente possamos fazer o kit em casa da forma mais rápida possível. E vamos ter, de alguma maneira, também depois uma indulgência maior. Por isso, há hoje muitas coisas que estão a nascer, como pequenos negócios, que são, desde os produtos que são-nos entregues prontos para nós cozinharmos em casa, até esta nova tendência de supermercados, mas muito até de uma certa restauração, de nos entregarem
quase um livro de instruções e uma caixa onde estão todos os ingredientes de uma determinada refeição e convidarem-nos a sermos nós o mestre cuca lá de casa e fazermos a nossa refeição a partir de uma coisa que está pré-definida, que no fundo é quase fazer um Lego, mas em forma de refeição. Hoje há muito esta ideia, e se vocês tiverem filhos, como eu tenho os meus, como provavelmente os têm, e outras pessoas têm em idades, muito destas coisas, tudo se faz a partir de tutoriais. Como é que se faz um leite de creme? Vai-se à net e vê-se um tutorial e a coisa resolve-se. Por isso, as marcas, os produtos hoje, estarem presentes nestas formas, porque se o meu produto estiver ali, é uma forma mais fácil dele depois também estar na casa de quem vai consumir, porque a pessoa muitas vezes, até para não ter que pensar muito e não ter que perder muito o rumo, se o senhor fez com isto, eu hei de fazer mais ou menos da mesma forma. Vai haver quem tiver a capacidade económica de o fazer. Este fecho em casa obriga-nos a todos a um momento de relaxar alguns ao longo do dia, e é preciso ter um bom vinho, um bom whisky, um bom queijo em casa para de vez em quando nós podemos pecar de uma forma consciente, mas pecar, termos essa noção que os nossos dias também têm que ter, não têm sempre 48 horas, têm que ter o seu momento de paragem até para podermos ser mais eficientes à frente, e depois muito esta mistura entre sofisticação e conforto, muito o consumo local, as comidas de conforto. Nós todos hoje em casa zangamos a dada altura quando repetimos N vezes a mesma coisa, e isto é um dos caminhos. Finalmente, muito que tem a ver com a parte de sustentabilidade, saúde e bem-estar. Eu diria que 2020 não foi um ano muito forte em alguns conceitos ligados à sustentabilidade. Houve outras preocupações que se meteram à frente dessa, mas isso está a regressar rapidamente. E se nós temos hoje, por exemplo, todo um investimento que está a ser feito, mesmo pelos maiores conglomerados a nível mundial, nos chamados produtos plant-based, dos produtos à base de vegetais, é uma tendência hoje. Quem me conhece há anos suficientes sabe que isto não é propriamente uma matéria de que eu seja muito, muito simpático, mas é verdade, é nós percebemos que as grandes marcas estão a apostar isto, seja a nível das marcas de produção, seja a nível do próprio retalho, seja a nível das restaurações. Hoje cada vez mais há uma tendência dos produtos vegetais, e há aqui um problema sério que os produtos animais vão ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Uma segunda questão é esta nota que já vimos atrás da alimentação preventiva. Há muito a ideia, e felizmente essa ideia, de que a alimentação não tem que ser apenas a fonte de todos os males, pode também ser a nascente de alguns bens, não é? E esses bens passam muito por isto. Perceber que na alimentação se podem ir buscar algumas características, muitas vezes numa lógica que eu diria se calhar estranha. Por exemplo, a mim choca-me sempre este constante ataque a produtos muito tradicionais, e depois quando se descobre uma coisa que vem da América do Sul ou da Ásia, passa naquele dia porque faz a capa de uma revista, passa a ser um super alimento ou uma coisa qualquer, e vamos todos a correr aos supermercados para comprar bagas goji ou para comprar chia ou para comprar outra coisa qualquer, porque as coisas que nós temos cá nunca são boas o suficientes. Um bocadinho aquela ideia de que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Mas também esta história, que é outra tendência. Eu acho que claramente estes últimos 2 anos foram anos em que se percebeu que estas nuances de alimentação sem nada, sem glúten, sem lactose, sem coisa nenhuma, começa a ter os seus custos em termos de saúde, em termos de sociedade, e começa a haver uma tendência que eu diria não dos alimentos sem, mas dos alimentos menos, ou seja, com teores mais reduzidos de algumas coisas, e que são, digamos, não é o 80, não é passarmos do 8 para o 80, mas é passarmos do 8 para o 55 ou para o 60, um produto que as pessoas consideram mais saudável, mas apesar disso, menos dramaticamente fundamentalista que muitas vezes nós vemos em algumas alimentações. Mas tudo tem a ver com a embalagem e aqui o plástico acima de outra coisa qualquer. E o plástico está muito presente nas nossas empresas, nos nossos produtos, nas nossas atividades, e temos de ter esse cuidado. E finalmente, que é um bocadinho se calhar o anticlímax disto tudo, é que se por um lado tudo isto é modernismo e modernaço, continua a ser muito, muito importante defender aquilo que é a origem dos produtos, defender a geografia de onde eles se produzem, defender a história com que são produzidos, defender a transparência do processo de produção. E nós vamos estar um bocadinho nestes dois mundos, e muitas vezes são o mesmo consumidor, que é absolutamente frontal numas coisas e quase extremistas numas, mas também depois quer ao mesmo tempo, quer quase ter o céu e a terra no mesmo mundo. Isto eu diria que se calhar são meia dúzia de dicas do que é que se passarão. Confesso que não tive 3 dias para pensar nisto, foi uma coisa feita assim um bocadinho em cima, com algumas ideias que me foram surgindo e que seguramente se calhar com mais raciocínio há mais coisas que se poderiam juntar, mas era um bocadinho para alimentar a conversa.
E nesta primeira parte, e já gastei aqui bastante tempo, ficava por aqui e deixava-vos agora aos vossos comentários e às vossas perguntas. Eu vou desativar a apresentação. Eu tenho uma primeira questão, pronto, não tem propriamente a ver com o agroalimentar, mas que mexe um bocadinho comigo e gostava de discutir, que é a questão da pobreza e da deficiente criação de riqueza em Portugal. E que é... A questão é a seguinte: o que é que se pode fazer melhor e diferente para se enfrentar a crise? Porque eu acho que todos temos a noção que estamos numa crise e que vamos para uma crise, mas não se está a fazer nada, ou seja, está-se a viver o dia a dia e a tentar perceber que não há crise quando ela existe e se está a fazer sentir, não é? Portanto, eu gostava de saber a tua opinião sobre a forma. Não tenho espírito de paineleiro, como se costuma dizer, e custa-me sempre um bocadinho as coisas do politicamente correto. Eu acho que há aqui duas questões básicas. A primeira delas é como é que se gera uma crise destas, e acho que isto é um processo de aprendizagem e confesso-vos, por muita antipatia que muitas das soluções que foram encontradas ao longo deste tempo me mereçam e merecem, também confesso que não gostava nem um bocadinho de estar na pele de quem nestes períodos tem que tomar decisões, porque as decisões, além de muito efêmeras, porque muitas coisas nós tomamos na base de uma coisa que é hoje e amanhã, faz lembrar aquela velha máxima do futebol de que hoje é verdade, amanhã é mentira. Além disso, há aqui todo um impacto em termos económicos e sociais com que faz com que num país que já é muito atreito à subsidiação da sociedade, se faça muito isto, quer dizer, todos os setores se entendem como prioritários naquilo que são a recepção das verbas que existem, o dinheiro não é elástico, e tem se calhar um comparativo mais simples com aquilo que nós estamos a assistir hoje com as questões do processo de vacinação. Todas as classes profissionais encontram um ângulo para dizer que deviam ser prioritárias e deviam ser vacinados à frente dos outros. Há sempre uma razão qualquer, que é verdade, quer dizer, se todos aqueles argumentos são válidos, partindo do pressuposto que houvesse vacinas em força, como também não há dinheiro em força, é um bocadinho a mesma coisa. Há prioridades e há decisões que se têm que tomar. Eu acho que, efetivamente, aquilo que se tentou ao longo deste ano e meio foi empurrar com a barriga em muitas situações. Não é? Foi adiar o problema, não foi resolver o problema. O Estado não abdicou de receber coisa nenhuma, a banca não abdicou de receber coisa nenhuma. Nenhum de nós ficou impedido ou foi beneficiado pela ideia de que não teria que pagar isto ou aquilo em termos dos seus impostos, das suas coisas, teve a possibilidade ou tem a possibilidade de o fazer mais tarde. Nós vamos ter aqui um problema, ainda antes de falar da solução, vamos ter aqui um problema que já falamos, que é um problema de destruição de empresas, etc. Nas nossas áreas, isso vai trazer um segundo problema, que é um problema do que eu chamo o rastro de dívida, não é? Há muita gente que nos comprou coisas, empresas, serviços, produtos, e que nunca nos vai pagar. Jamais nos irá pagar e, quer dizer, nós temos de estar um bocadinho preparados, não apenas para aquilo que não vamos vender, as pessoas não vão vender, porque não vão estar abertas, como também para aquilo que nos encomendaram alguns, seja antes do confinamento, seja durante o período de confinamento, e que eventualmente não vão pagar. Isto vai ter um efeito em quem morre, mas também vai ter um efeito em termos de tesouraria forte em termos de quem sobrevive. Eu diria que em Portugal nós temos uma economia que sabemos todos muito assente em determinadas áreas económicas, uma delas é o turismo, e diria que o turismo vai ser se calhar o ponto crítico de tudo isto, é, se o turismo recuperar alguma celeridade, vai não só ter o seu efeito normal de multiplicação na economia, como vai ser o destino direto e indireto de muitas pessoas que vão perder os seus postos de trabalho noutras áreas. Claro que o turismo não é uma atividade digamos, de criação de riqueza em ampla escala, vive de fatores, alguns deles são fatores até comparativamente difíceis de manter. Por exemplo, nós durante muitos anos tivemos um fator que nos ajudou imenso a crescer no turismo, foi o facto de nós não termos terrorismo em Portugal. A segurança em Portugal foi sempre uma coisa que não era vendida, porque não se pode vender dessa forma, porque ninguém sabe se amanhã não vai acontecer, mas que motivou que muita gente que ia a outros destinos viesse para Portugal.
A saúde, em dado momento, parecia que podia ser um argumento semelhante, podia ser uma mais-valia, e nós tivemos um período largo, durante meses, enfim, em que parecia que as coisas estavam mais ou menos controladas, e deixamos de descambar um bocadinho isto no final do ano, início de janeiro, etc. Vamos ver o efeito que isto tem prático, isto é, se as pessoas vão se sentir confortáveis, não as que vêm em viagens de trabalho, porque as pessoas que vêm em viagens de trabalho vêm, e nós sabemos que as viagens de trabalho vão diminuir drasticamente, porque o a forma de reunião à distância vai substituir muitas viagens de trabalho, mas toda a parte de lazer, não há ninguém que hoje pense ir para um destino que pense que vai ter um problema de saúde e isso vai ser uma questão prática difícil de resolver. Por isso, eu acho que nós temos que pensar primeiro em termos do contexto e depois em termos de economia. Em termos de economia, eu acho que a parte produtiva, e Portugal tem que pensar seriamente em se reindustrializar, e reindustrializar supostamente não em setores onde, tipo a Europa, que tudo chega e tudo parte, não é? Mas eventualmente naquilo que nós possamos aproveitar mais o potencial e o valor acrescentado interno, seja de matérias-primas que temos, que não são muitas, mas seja essencialmente em termos daquilo que possa ser uma componente de trabalho maior. Claro que isto é muito fácil de dizer, muito mais difícil de fazer, quando nós ainda para mais todos os dias, ainda vimos ontem mais uma dessas notícias, todas as expressões de indústria com alguma relevância, mais cedo ou mais tarde, são compradas por empresas estrangeiras. Ontem assistimos à compra da Imperial por uma empresa espanhola, como há uns meses tínhamos assistido à compra, por exemplo, da Frulact por um grupo francês, como assistimos sistematicamente a cada vez que há uma empresa portuguesa que levanta um bocadinho a cabeça que adquire algum tipo de protagonismo, há sempre uma operadora, até porque a nossa dimensão enquanto mercado é sempre pequena. Mas não deixa de ser por aqui. Nós somos um país de serviços, pelo turismo, somos um país de serviços com algumas competências nas áreas das engenharias muito fortes, mas isso não é suficiente, essencialmente ao nível da criação de trabalho, não é? Porque muitas destas áreas são áreas de produção de muito valor, mas que têm uma componente de postos de trabalho associados muito diminuta. E esse é o grande drama, não é só criar riqueza, é criar riqueza sem que haja, havendo alguma inclusividade, havendo pessoas a trabalhar, havendo rendimento para as pessoas. Não adianta muito termos riqueza quando depois ela está concentrada em 3, 4, 5 mãos e depois isso não tem nenhuma reflexo em termos da população em geral. Não é a resposta óbvia, mas é aquela que eu acho que se consegue dar numa altura. Excelente. Obrigado. Passamos então às questões dos nossos participantes. Sendo a saúde um fator crítico que nos ajudará a sair da crise, como serão vistos pelo consumidor os alimentos mais benéficos para a saúde? Como, por exemplo, os mirtilos, bagas de goji, entre outros. Há algum estudo que se possa consultar sobre quais os produtos que terão mais procura nesse sentido? Eu há bocadinho a falar mal das bagas de gozo e as bagas de gozo aparecerem logo aqui. A falar mal, salve. Eu diria que há aqui dois efeitos. Há um efeito claro de procura destes produtos enquanto alimentação saudável e há um segundo efeito de moda que está muitas vezes associado a alguns destes tipos de consumo. Diria mais, por exemplo, nas bagas de goji que nos mirtilos, são produtos que, apesar de tudo, nós conseguimos introduzir de uma forma mais normalizada na nossa alimentação. Há estudos, eu diria que há pelo menos a percepção do que é que estes produtos em termos de vendas valem. E posso, usando uma frase muito portuguesa, posso dizer que são normalmente mais as vozes do que as nozes. Isto é, há uma mediatização destes consumos muito superior àquilo que são efetivamente os consumos reais destes produtos e, essencialmente, o consumo alargado em termos de população destes produtos. São produtos ainda muito de nicho, produtos de valor acrescentado, produtos que, logicamente, em termos de mercado, têm um valor adicional relativamente aos mais massificados, sem dúvida, mas são produtos que representam ainda uma franja muito pequenina. Agora, lá está, diria que são produtos que, para quem quiser entrar numa atividade produtiva e possa avançar, e tenha uma ideia de escala que não seja a dominar o mundo, seguramente são produtos onde se pode encontrar algum mercado. Mas eu acho que alguns destes produtos podem ainda beneficiar de uma questão que é a existência, vai-se vulgarizando a existência de redes de lojas ou de lojas individuais, fora da chamada distribuição moderna, onde muitas vezes este consumidor mais típico vai fazer as suas compras, e que aí, ainda mais que na relação com a distribuição moderna, a valorização do produto pode ganhar ainda mais peso. Mas é um pouco isto. Não há um estudo
que nos diga qual vai ser a propensão. Claro que se nós pusermos um micro ou um inquérito à frente das pessoas a perguntar se as pessoas preferem comer produtos que lhes fazem bem à saúde, 98,9% das pessoas, pá, e os outros, ou é porque não perceberam a pergunta, porque senão também tinham respondido. É óbvio que essa resposta é sempre positiva, depois à frente da prateleira e consoante o custo do produto já não é tão linear que assim seja, não é? Avançando, o agroalimentar nacional cria valor acrescentado que ajuda a agricultura de Portugal a ser mais competitiva? Eu acho que sim. Eu acho que sim e acho que sim de uma forma crescente. Hum, o setor agroalimentar está hoje, por exemplo, ao nível dos setores exportadores de Portugal, como um dos setores mais relevantes. Nós hoje já exportamos mais de 5 mil milhões de euros de produtos alimentares transformados anuais. Se somarmos a isso produtos a granel, o valor vai para os 7 mil milhões. Isto representa qualquer coisa como entre 8% e 9% das exportações totais do país. Para um setor, vamos pensar, há 10 anos atrás estava, não vou dizer moribundo, mas muito mais débil do que está hoje, foi uma evolução assinalável. É um setor que, apesar de tudo, tem feito algum trabalho de consolidação de fileira, isto é, a tentativa hoje, muitas vezes, quando nós criamos unidades industriais, perceber que essas unidades, por muito que sejam adequadas ao mercado, necessariamente são mais interessantes quando elas têm um abastecimento de proximidade que lhes permita funcionar. E em algumas áreas, eu diria que perdemos, se calhar, algum gás em áreas como o leite e ganhamos algum gás, por exemplo, em tudo que é hortofrutícolas nos últimos anos e que têm vindo a ganhar o seu espaço e a ganhar a sua notoriedade até em termos internacionais. Por isso eu acho que sim, eu acho que o agroalimentar tem feito um bom trabalho, não será se calhar o que todos desejaríamos, mas seguramente bastante melhor que aquilo que fizemos durante muitos, muitos anos. Qual a distribuição geográfica das indústrias agroalimentares ao longo do território nacional? Considera que a região do Alqueva tem tem indústrias alimentares em linha e à altura das produções agrícolas daquelas centenas de milhares de hectares de regadio? A questão da distribuição geográfica é uma questão que eu diria, perdoe-me o português, um bocadinho bairrista, isto é, nós somos um país que tem uma faixa de 200 por 600 quilómetros. Nós temos 200 quilómetros de profundidade e 600 quilómetros de comprimento, e estes 200 por 600 tenho hoje uma das redes de estradas que eu diria que são das mais interessantes em termos de toda a Europa. Vocês, se viajarem pela Europa fora, percebem que as nossas estradas e autoestradas não ficam a dever nada à maior parte das estradas dos países onde nós passeamos. Por isso, a questão da localização hoje é uma questão que tem que combinar dois efeitos. Tem que combinar o efeito matéria-prima com o efeito mercado de produtos terminados. E às vezes é tão relevante estar perto da fonte como estar perto do consumidor. Depende muito do tipo de transporte que temos que fazer, do produto que transportamos, da forma como esse produto depois é elaborado. Há determinadas matérias-primas que, logicamente, porque são matérias-primas de muito volume ou muita carga, não justificam que as fábricas, porque aquilo que sai da fábrica em termos volumétricos é muito mais pequeno que aquilo que lá entra, essas terão logicamente que estar mais próximo da sua origem. Noutros produtos, a logística da entrega e de fazer chegar o produto ao consumidor é muito relevante e muito cara. Por isso, às vezes é mais importante estar perto do mercado de consumo que perto dos mercados de aprovisionamento. Em alguns setores isto foi crítico em determinados momentos, hoje já não é tão crítico. Presumo que a pessoa que esteja a fazer a pergunta esteja a pensar, por exemplo, na questão do azeite ou na questão... E há muitas destas, o vinho, ou são outras áreas, muitas vezes há uma primeira transformação muito próximo do local de produção e depois uma segunda, terceira fase de transformação que é feita em locais diferentes e isso ajuda a que a cadeia de abastecimento seja mais eficiente. A eficiência, conto-vos uma história de uma empresa, não vou dizer o nome, mas que provavelmente na assistência haverá outras pessoas vão perceber o que eu estou a falar, de uma determinada pessoa que comprou uma vez, tinha uma fábrica sua, resolveu investir numa nova fábrica, comprou uma fábrica muito próximo geograficamente de onde estava e só me dizia-me sempre assim, se eu fosse uma pessoa esperta, punha umas rodas debaixo da fábrica e trazia a fábrica ali, sei lá, para a zona da albergaria, porque ali estava num eixo que me permitia receber produtos do interior e abastecer todo o litoral. E é um bocadinho isto, nós temos um bocadinho esta situação, que é em alguns produtos, a localização geográfica hoje
estando as fábricas demasiado afastadas dos centros de consumo, pode ser isso um problema sério depois em termos daquilo que é o custo de produção e o custo de organização. Na sua perspectiva, o leite fresco pode vir a ganhar escala no agroalimentar? Muito haveria a dizer sobre o tema. Diria duas coisas. A primeira, que logicamente à luz dos novos conceitos de alimentação e desta tendência do saudável, de associarmos o saudável àquilo que comemos, o leite fresco tem uma vantagem clara em relação ao HT, porque são leites com características melhores. Por outro lado, o leite fresco tem uma facilidade ou uma vantagem. O leite fresco está defendido por natureza, porque é um produto que não pode ser, tem um prazo de validade tão curto que impede, por exemplo, a sua importação de mercados mais distantes se possa fazer de uma forma que seja economicamente rentável. Nós, como cidadãos, diria que, apesar de tudo isto, gostamos de comprar as embalagens de 6 ou dos 12 litros e temos lá em casa e não estamos preocupados se aquilo termina amanhã ou daqui para a semana, mas é na verdade um produto que eu diria que para ganhar escala no agroalimentar vai ter que ganhar escala no consumo e não vai ser seguramente na distribuição. Tem que ganhar alguma escala no consumo por via, seja do pequeno comércio, seja da restauração, seja de outras formas, que vão começar a ter este produto como um produto diferenciado que querem fazer chegar ao consumidor e depois, a partir daí, a própria distribuição seguramente se interessará por ele. Lembro-me há muitos anos, por várias razões, ter estado muito metido no meio de algumas situações em que, recordo, por exemplo, quando a Lactal comprou a Vigor, há 20 e não sei que anos, já andávamos cá, alguns de nós há uns anos, e na altura julguei que iríamos ter aqui um crescimento forte do peso do leite fresco no total. Espero que a pessoa que esteja a fazer a pergunta esteja a falar de leite fresco como leite pasteurizado e não leite fresco saído da vaca, porque esse, como sabem, não é possível ser vendido em termos de consumo normal. Ok? Que ajudas do PRR e do quadro financeiro plurianual precisa o setor agroalimentar? Isso era tudo o que eu não queria vir falar para aqui, mas pronto, a pergunta está. Acima de tudo, posso só dizer um número, que esse é o número que eu acho que deve ser relevado. É que, independentemente das opções, mais para a esquerda, mais para a direita que se façam, um país normal não pode destinar 74% do seu PRR ao Estado e 26% à atividade privada. Tudo o resto vem por inerência. Estamos a falar de 26% de uma coisa que já é pequena, à escala daquilo que são as necessidades. Por isso, se é mais para o setor alimentar ou quais são as necessidades maiores, eu diria que o Estado devia ter um bocadinho de vergonha e de juízo. Só isso, menos. O que fazer para que o consumidor privilegie a origem nacional nos produtos agroalimentares, tal como faz com os vinhos? Eu acho que o consumidor privilegia. Muitas vezes não o fará, se calhar, da forma mais informada, noutros casos falo de uma forma oral e depois, quando chegamos à prateleira, essa questão começa a ser de forma diferente, principalmente se os preços de aquisição dos produtos puderem não ser exatamente da mesma ordem de grandeza. Eu acho que o consumidor cada vez mais tem essa preocupação. Esta questão da sustentabilidade que nós estamos aqui a falar, e nós falamos muito da sustentabilidade, por exemplo, do ponto de vista do plástico e do ponto de vista da embalagem, etc. Mas há questões adicionais relevantes. Uma delas tem a ver com a chamada pegada de carbono, e nós consumimos. Dou-vos um exemplo. Há 2 ou 3 dias atrás, eu faço geralmente compras online, vieram-me entregar as compras a casa de uma coisa que pedi. O produto em casa eram umas uvas que a minha mulher disse que eram fantásticas de sabor, e quando fomos olhar para o rótulo tinham vindo do Peru. Agora imaginem quantos quilómetros aquela embalagem de uvas fez para chegar à minha casa. E há um bocadinho este género de situações que, em alguns casos, porque se calhar quando nós fazemos uma compra à distância não temos esta percepção antes de comprar o produto, outras vezes porque se calhar até gostamos de tal maneira do produto que até comprávamos outra vez porque ele era realmente bom, não é isso que está em causa. Mas acho que há uma consciência cada vez maior e nestas alturas de crise o consumidor tende ainda mais a agarrar-se a esse valor. Até por uma questão de quase de consciência social. Não é só uma consciência de valor, é um bocadinho de consciência social de ajudar. E esses momentos fazem-se. No caso dos vinhos, eu acho que estamos a falar de um mercado em que claramente as pessoas
assumiram em Portugal há muitos anos uma baixa relação, uma baixa empatia com os vinhos estrangeiros. Eu não sou um apreciador que possa comentar isto com muito detalhe, mas da mesma maneira que nós temos isso com outros produtos, nós temos alguns produtos em que o consumo do produto nacional é, diria, o básico, o standard, porque as pessoas realmente é isso que querem e é aquele produto que têm, e às vezes vão procurar fora coisas mais especializadas. Se calhar também em Portugal nós conseguimos fazer, e como estamos a ver no caso do vinho, nós hoje temos muitas garrafas de vinho português que são castas, que não são castas portuguesas, são castas. Hoje todos nós bebemos Cabernet Sauvignons e Pinot Noirs, etc., feitos em Portugal, e são vinhos, não deixaram de ser portugueses e as pessoas não os deixaram de apreciar, sendo que são vinhos que podiam ter, eventualmente, um perfil muito parecido com outros estrangeiros, que nós não achamos tanta graça. Mas sim, acho que o consumo patriótico vai ter alguma vantagem, e isto é um bocadinho como as pilhas, não é? A cada crise entra-se e vai-se criando uma consciência maior dentro do consumidor. Qual a análise crítica que faz ao funcionamento da PARCA, plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar? Quais os resultados concretos que o agroalimentar tem obtido no incremento do valor acrescentado das suas atividades? Eu aqui sou muito suspeito, porque não só estive na gênese da PARCA, ainda antes dela ser criada, como sou membro da PARCA desde da sua primeira reunião, por isso, se não assisti às reuniões todas, foi por alguma razão especial, mas sim. Então a pergunta é mesmo para quem conhece. Exatamente, deve ser. Presumo que sim. Mas a questão prática é que eu acho que a PARCA tem dois tipos de interesse e duas perspectivas positivas. Uma primeira perspectiva positiva é que obrigou partes que tiveram períodos largos de um bocadinho de candeias às avessas a terem que se sentar e conversar. E isso em muitas atividades, como nós todos sabemos, não vou dizer que é meio caminho andado, mas é uma parte do caminho andado para que as coisas possam ter alguma resolução. Segundo, a nível da PARCA foram consensualizados dois mais um, chamemos de diplomas legislativos muito importantes, e um terceiro vai ser feito, vai estar concluído daqui a semanas, muito poucas semanas, e que são documentos absolutamente estruturantes em termos daquilo que é a relação entre as partes. E quando falo da relação entre as partes, eu diria que há aqui um ciclo que é preciso ser visto, que é não apenas o produtor primário muitas vezes tem uma relação direta em algumas áreas de atividade com os vários elos da cadeia, vendo o seu produto à indústria como vendo o seu produto a retalho. Estou a falar, sei lá, das hortofrutícolas, estou a falar de alguns produtos em charcutarias, queijos, etc., em que há aqui uma relação entre quase o produtor primário e o distribuidor para além da indústria, mas o grande bolo da produção agrícola é ela canalizada depois para a produção industrializada, e essa produção depois é vendida aos clientes. E é muito na relação económica que se estabelece nestes elos que uma parte do valor e do equilíbrio da relação se estabelece. É muito por aqui, quer dizer, se as relações são deturpadas, são desequilibradas, isto tem um efeito prático de, logicamente, proteger quem tem um poder maior em termos negociais e desproteger quem tem um poder menor. Diria, e com aqui um amplíssimo conhecimento de causa, que nós, há 7, 8 anos atrás, quando a PARCA foi constituída no final de 2011, ela produziu os primeiros resultados entre finais de 2012 e início de 2013, dava-vos esta imagem. Se calhar no início da PARCA a produção estava no resto do chão e a distribuição estava no 8º andar, e hoje a produção estará no 3º andar e a distribuição no 5º. Por isso estamos, apesar de tudo, à distância de 2 lances de escadas, já numa coisa que sentimos que há muita coisa que evoluiu, e muitas dessa evolução faz-se daquilo que eu acho que é a melhor forma. Não é para o nível das multas que foram aplicadas ou do nível dos desalaridos que muitas vezes se faz atrás deste ou daquele processo, mas de uma efetiva mudança de práticas. Sem querer avançar muito, porque também não devo, posso-vos dizer que estive, hoje é quinta-feira, estive nos 3 últimos dias basicamente a tratar de 1016 assuntos, mas essencialmente de um assunto que tem a ver com uma questão colocada nestes últimos dias no relacionamento entre fornecedores e distribuidores, que é uma questão que eu diria que do ponto de vista de valor se calhar não vale milhões e milhões de euros, mas vale seguramente muito dinheiro,
E é uma situação normal de incompreensão e de alguma prepotência de quem tem mais poder relativamente a quem tem menos poder. E são situações destas para que esta parca foi criada e a partir dela, essencialmente, os diplomas que dela saíram, e estou a falar de um diploma básico, que é aquilo que nós na gíria chamamos a SPIRC, que é o Diploma das Práticas Individuais Restritivas de Comércio, é um diploma sobre prazos de pagamento, é um código de boas práticas que foi assinado pelos vários setores e uma transposição de uma diretiva europeia, e a parca tem funcionado um bocadinho em torno disto, isto é, a construção de valor fazer-se por uma maior ética de negócio, por uma maior fidelidade e uma maior equilíbrio naquilo que é a relação entre as partes, sendo que, logicamente, como isto é quase como os casamentos, não há casamentos perfeitos, há sempre situações em que as pessoas se dão melhor e se dão pior. Posso-vos dizer que sinto hoje uma abertura do lado da distribuição para um relacionamento normalizado e mais fluido e mais fair, mais equilibrado, mais justo, muito maior que sentia há uns anos atrás. E pá, nem todos, hoje penso que estamos a chegar a um ponto que temos que deixar de falar da distribuição genericamente como se fossem todos iguais. Há situações melhores, situações piores, e as pessoas têm que ter um bocadinho esta noção, e é esse o trabalho que se está a fazer. E a parca não é, eu diria, o universo, não se define ali, não se muda o mundo ali dentro, mas se nós partimos do pressuposto que o mundo não muda por lei, mas boas leis fazem um mundo melhor, acho que estamos a fazer um caminho, que é um caminho, posso-vos dizer que mesmo à escala europeia, é um caminho muito elogiado, porque não é muito comum encontrar isto noutros países. Na sua opinião, a Autoridade da Concorrência tem feito o seu trabalho na regulação das relações entre o agroalimentar e a distribuição organizada? Tentando explicar, nós temos dois mundos e as pessoas têm que perceber que há dois mundos distintos. A Autoridade da Concorrência não tem competências em muitas áreas, que são aquelas que às vezes doem na relação direta entre as partes, e tem competências noutras. Por exemplo, esta legislação que estamos a falar sobre as tais práticas individuais não é regulada pela Autoridade da Concorrência, é regulada pela ASAI, ou não é regulada, não é fiscalizada, é aplicada a legislação, é aplicada pela ASAI e não pela Autoridade da Concorrência. Também, se quisermos, isto brincando, espero que não esteja aqui ninguém para depois me vir bater na cabeça, mas basicamente também é um bocadinho como estás a falar. A ASAI trata das coisas do resto, só é do primeiro andar, e a Autoridade da Concorrência está no oitavo andar e vê o mundo lá de cima um bocadinho de helicóptero e trata das coisas um bocadinho na base do helicóptero. O ano passado, no final do ano, como vocês alguns devem ter lido, a Autoridade aplicou umas coimas de longe as maiores que alguma vez se aplicaram no país. Estamos a falar de uma coima conjunta de 8 entidades de mais de 300 milhões de euros, que se há de perceber mais tarde com recurso a tribunais e os recursos habituais como é que isto vai fechar, mas de qualquer maneira mostrou um sinal confesso que algumas dos factos que foram supostamente vertidos para os documentos oficiais me parecem um bocadinho descabidos, mas isso, pronto, isso é uma questão minha, não faz para aqui muito sentido. Mas há uma atenção grande que a Autoridade da Concorrência também está a dedicar ao retalho moderno e às relações com os seus fornecedores. Há um conjunto grande de processos que estão a correr e que ainda não culminaram com a aplicação de coimas. Estamos a falar de coimas que, na maior parte das empresas, por exemplo, no lado dos produtores, representaram coimas equivalentes a 10% da faturação anual de uma empresa. Qualquer um de nós, se recebesse uma coima equivalente a 10% da nossa faturação anual, era capaz de não se sentir muito bem disposto. Por isso, não me parecendo que o caminho seguido seria aquele que eu, enquanto já não me ponho na função de diretor-geral do Centro de Marca, mas de alguém que observa um bocado o mercado, se calhar não era aquele que eu seguiria. Não vou discutir se a legalidade daquilo que está em causa é maior ou menor. Não se pode dizer de boa fé que a Autoridade da Concorrência não esteja atenta ao que está a passar e não esteja a tentar atuar. Se está a atuar da melhor forma ou não, logo veremos. Mas sim, mas tem feito o seu trabalho. Tem feito o seu trabalho. Mas agora uma pergunta minha. Já há muito tempo que é conhecido o fenómeno, não é? Que a distribuição fica com a maior fatia do valor acrescentado. Mas isso não é questionável do ponto de vista da Autoridade da Concorrência. Claro, mas do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista sim. o que é que pode e devia ser feito na lógica de um especialista que está por dentro disto? A lei da concorrência é das coisas mais difíceis de compreender para o cidadão comum. Sim, mas por isso é que existem reguladores e por isso é que Mas espera, só
A questão prática é assim, a lei da concorrência é construída com um pressuposto básico, que é a do efeito no consumidor das práticas. Isto é, as leis da concorrência servem para proteger o consumidor de práticas abusivas dos operadores. Não foram criadas, nem nasceram para proteger operadores de operadores. Faço-me entender, não sei se me fazem entender. Ou seja, o que está aqui em causa é o efeito final junto ao consumidor e não tanto o efeito entre os elos. Claro que entre os elos há efeitos, e esses efeitos estão estudados. A Autoridade da Concorrência, por exemplo, a Parca nasceu de um estudo que foi feito em 2010 para a Autoridade da Concorrência, um estudo, uma coisa, um calhamaço, 600 páginas, já não lembro exatamente quantas páginas, mas um calhamaço. Mas pronto. A questão prática é só dizer que a Autoridade da Concorrência, à luz da lei da concorrência, não pode interferir em coisas que nós, enquanto cidadãos, ou nós, enquanto operadores económicos, achamos que são injustas. Epá, a injustiça, não vou dizer que faz parte da vida, não é? Mas de alguma maneira faz parte. Agora, há aquilo, por isso é que se diz que há a posição dominante, não é um problema, abuso de posição dominante é um problema. Poder de mercado não é um problema, abuso do poder de mercado é um problema. A questão é definir a fronteira do que é uma posição dominante e um abuso de posição dominante. E esse abuso muitas vezes não se faz ao abrigo da legislação da concorrência, faz-se ao abrigo das tais práticas comerciais, isto é, a forma como se demonstra uma posição dominante é a forma como nós temos a capacidade de impor a terceiros uma determinada posição que, à luz da lei, pode ser questionável, ilegal, já não digo, mas pelo menos questionável. Por isso é um bocadinho isto, a dificuldade toda que surge é às vezes do cidadão comum perceber, e pá, não estou a pôr-me na posição de que não sou um cidadão em comum, mas vou-vos dar uma expressão que para mim é a mais marcante delas todas. Em todas as facetas da nossa vida, nós aprendemos desde pequeninos que transparência é um valor pá, relevante, importante. Nós somos melhores se fizermos uma vida mais transparente, se formos mais transparentes. Se vocês lerem a lei da concorrência condena pessoas por excesso de transparência, que supostamente é uma coisa que não existiria. O que é isso de excesso de transparência? Isto é difícil, confesso que muitas vezes, estando a trabalhar com estas coisas todos os dias, ainda assim há situações que nós próprios temos alguma dificuldade em perceber qual é a amplitude, o que é que se pretende atingir com alguns conceitos. A sensação que eu tenho é que há hoje, da Autoridade da Concorrência, um trabalho feito. Em algumas coisas, não, como vos digo, não será aquilo que eu faria numa situação daquelas, mas isso não é aqui chamado. Não se pode, como vos digo, não se pode estar hoje a questionar o interesse ou a atenção da autoridade em relação a este mercado, porque é um mercado em que realmente tem atuado e tem atuado de uma forma muito substancial. O que falta ao setor das frutas e legumes de Portugal para subir na escala de valor do agroalimentar nacional? Falta uma coisa que nós dificilmente conseguiríamos substituir, que é produzir cá uma parte daquilo que nós importamos do exterior, e há produtos, como nós sabemos, as condições de produção em Portugal são ou limitadas ou inexistentes. Eu acho que se tem feito um trabalho bom, que é um trabalho que passa muito por uma outra componente, que não é uma componente produtiva, é uma componente nutricional. Eu acho que, e os estudos, vocês forem ler qualquer dado recente, julgo que é uma das entidades que quem quiser estar um bocadinho atento a estas coisas, sugeria que tivesse sempre com atenção àquilo que vai produzindo e colocando cá fora, é a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Pordata. A Pordata faz estudos não só bem feitos, como extremamente bem apresentados e que nos ajudam muitas vezes com uma imagem a perceber um conjunto de ideias muito interessante. E a Pordata lançou há poucas semanas um comparativo daquilo que era a nossa alimentação há 20 anos com aquilo que é a alimentação atual. E há 20, julgo que há 20 anos, já estou a dizer isto, não tenho certeza do número, estou a dizer em termos de distância. E há uma perda de peso, claramente, de tudo que é hortofrutícola na nossa alimentação e, por exemplo, há um ganho de peso de produtos que supostamente nem são produtos hoje tão simpáticos para muitos consumidores, como é o caso dos laticínios e o caso da carne, em termos do nosso consumo normal. O peso vai passar um bocadinho por aqui. O outro lado é um lado da exportação. Eu acho que Portugal está a fazer o seu caminho, um caminho bastante interessante. Acho que foi dos setores que se organizou melhor a esse nível, que soube vencer muitas tricas e capelinhas e foi-se conseguindo consolidar e construir
algum trabalho de prospecção do mercado externo e de penetração do mercado externo, claro que com escala, que é a escala da nossa produção, mas acho que para ela subir na escala de valor, ela tem que conquistar mais a atenção do consumidor e tem que conquistar mais a atenção do mercado externo. Sendo que aqui em Portugal a questão, porque é óbvio, são produtos muitos deles frescos, que careceriam de ser colocados aqui, passa muito por isto, passa muito por um maior cuidado das pessoas na sua dieta e que volta-nos a coisas que já falamos aqui na parte do debate, mas também na apresentação, que é, há uma diferença grande entre aquilo que é o nosso discurso enquanto cidadãos e aquilo que é a nossa prática depois nas nossas casas, escondidos atrás de uma porta da casa, não é? Nós muitas vezes dizemos que fazemos e depois fazemos, vamos fazendo, não é? E essa é uma das partes, quando dizemos que temos uma alimentação saudável, às vezes não é tanto assim depois na prática, não é? Os produtos de panificação e afins de natureza bio irão ser predominantes no mercado? Tudo que tem a ver com bio é um caso que eu acho que deve ser bem estudado e acho que as pessoas quando se enveredam por uma produção bio, primeiro, lá está isto andamos cá há muitos anos, depois leva-nos a estas considerações. Eu acho a terminologia bio uma coisa mais ou menos descabida, para começarmos por aí, porque aparentemente os produtos que não são bio são o quê? Não é? São químicos, são o que seja, mas pronto. Depois há outras questões que podemos discutir se é do ponto de vista daquilo que é o efeito que eles efetivamente tendem a ser, que é um produto ambientalmente amigo e não um produto biologicamente mais evoluído ou melhor para a saúde das pessoas, como algumas vezes nós ouvimos dizer, e não vou discutir isso sequer, para não entrarmos aqui em polémicas maiores, mas acho que é um mercado sempre de nicho. E é um mercado que pode ter acelerações ou travagens em funções, por exemplo, da condição económica das pessoas, que vai ser claramente um efeito de travagem, como pode ter por associação, por exemplo, a qualquer escândalo alimentar que de repente surge, podem ter efeitos de aceleração, porque no fundo funcionam, pelo menos do ponto de vista mental, para muitas pessoas, como uma reserva, como uma âncora de segurança de consumo de um determinado tipo de produtos melhores. É claramente um produto que tem hoje uma valorização de mercado mais interessante que os produtos convencionais, mas porque a escala de venda é limitada. Dou-vos, alguns saberão, passei demasiados anos no setor do leite e, por exemplo, no setor do leite é um setor onde possivelmente a pressão do bio, principalmente no norte e centro da Europa, se incrementou fortemente e em muitos períodos, embala-se leite bio como leite convencional e produz-se queijos convencionais com leite bio e não se diz a ninguém porque, pura e simplesmente, não há mercado para se fazer essa valorização e os produtores já têm uma habituação. Acho que há essencialmente, do ponto de vista de quem produz, que fazer muito bem as contas entre aquilo que são as perdas que se têm por uma produção menor associada ao regime de produção bio versus os rendimentos adicionais que se espera e não termos esta veleidade de achar que este mercado está em crescimento permanente, porque o crescimento do mercado vai significar perda de valor. A vulgarização do bio vai significar menos valor acrescentado do bio. Isso é um efeito que eu diria mais ou menos, não vou dizer que é 100% seguro, mas diria 95% seguro, que quanto mais produtos bio existirem no mercado, seguramente o diferencial, o gap de preço para os produtos normais será sempre menor. Há alterações no consumo de carne devido à mudança de padrões nos regimes alimentares, sobretudo nos jovens? Sim, há milhões de mudanças no padrão, por exemplo, de alguns produtos lácteos, estamos a falar no mesmo regime. Eu acho que hoje os produtos de origem animal estão a viver um momento, não vou dizer dramático, mas complicado seguramente. Nós hoje temos na sociedade um conjunto alargado de organizações, forças políticas, etc., que fazem um bocadinho do combate a este tipo de consumos quase uma forma, que eu diria, mais filosófica ou política do que nutricional ou, sei lá, que se queira, de estilo de vida. Tende-se muitas vezes a tomar medidas um bocadinho populistas, já nem vou falar da célebre decisão da cantina do reitor da Universidade de Coimbra de retirar os produtos, a carne da alimentação, etc. Mas confesso-vos que todos os fascismos, inclusive o fascismo alimentar, é uma coisa que me choca. Logicamente, muitas das pessoas que optam por não consumir fazem de espontânea vontade, não fazem condicionados, nem o fazem, se calhar, fazem
por uma questão de consciência disto ou aquilo, mas há uma pressão claramente societária, uma pressão grande neste momento em relação a este tipo de produtos, e acho que toda a fileira, a começar na produção primária, muitas vezes vegetal, por exemplo, no caso da alimentação animal, que depois alimenta o ciclo produtivo nas indústrias animais ou nas fileiras animais. hum, pá, eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade de dizer isto, mas é assim, andamos demasiados anos a ver passar os comboios, que é mesmo o termo. Andamos demasiados anos a pensar que isto era uma moda, e isto era uma tendência, que isto passava com o tempo, e não passou. E claramente, lembro-me de há anos atrás, vários anos atrás, se discutir os efeitos que isto estava a ter, e as pessoas acharem que isto eram, lá está, são situações que eventualmente eram ultrapassáveis com o tempo, que as pessoas iriam mudar mais cedo ou mais tarde os seus comportamentos. Eu recordo-me quando comecei em 94 a trabalhar no setor do leite, ter logo nos primeiros meses de atividade, tive que ir participar numa coisa qualquer, já não me lembro, um debate qualquer, lembro que foi em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e que estava ao meu lado uma pessoa que ainda hoje conheço e me dou muito bem, que era o diretor-geral da Associação dos Refrigerantes, e na altura tinha havido uma série de escândalos associados às embalagens dos produtos das Coca-Colas e dessas coisas, e recordo-me estar sentado na mesa, a ouvir os comentários e as perguntas, e pensar assim, epá, eu sou um homem feliz porque trabalho num setor como o leite, um produto basicamente faz bem a tudo, é quase perfeito, e aqui o meu amigo Francisco está a levar uma cacetada de todo tamanho, porque trabalha numa área complicada, que é difícil de defender em muitas matrizes, e naquela altura estava sob mira. Bons tempos, era que eu diria, e hoje sinto um bocadinho isto, sinto esta pressão, e inclusive sinto também das próprias indústrias uma reação, que seja das indústrias cárneas, seja das indústrias lácteas, uma reação que eu percebo do ponto de vista de negócio. Tenho sempre um bocadinho de comichão interna quando assisto a isto, que é encontrarem, por exemplo, vocês hoje veem várias marcas de charcutaria já a terem charcutaria vegan, feita na base de vegetais. Vocês vão aos supermercados e encontram uma série de produtos cárneos que são vegan. A minha última, pronto, isto agora já é um bocadinho para descomprimir. A minha questão sempre divertida no meio disto tudo é perceber porque é que as pessoas que tanto dominam determinados produtos insistem em chamar os mesmos nomes aos seus produtos. Epá, eu estava no outro dia a escrever uma coisa que era quase como dizer, um antinazi chamar Adolfo aos filhos. É a mesma coisa que estar a ver hambúrgueres vegan, iogurtes de amêndoa, leite. Quer dizer, se as pessoas têm realmente uma dificuldade tão grande em que esses produtos sejam aceitáveis no mercado, porque têm tanta tendência a copiar as suas designações e a colarem-se um bocadinho aos formatos, à forma como os produtos são apresentados, mas isto penso que o mercado é o que pesa. Zé, estamos quase na hora, vamos acelerar, senão eu não... Não, isso é mais uma, e o presunto produzido em Portugal tem condições para se afirmar como produto de valor acrescentado, ou irá ser parente pobre na indústria dos suínos? Nem acho que seja um parente pobre. Bem, provavelmente tem mais espaço para se afirmar, lá está, na tal perspectiva de que as pessoas, pelo menos aqueles que são os de melhor qualidade, poderem aceder a eles em condições. Se o mercado se avaliar pelo meu próprio consumo, eu diria que é um produto de valor muito acrescentado. Mas não sei se sou muito representativo da amostra, mas sim, mas é um bocadinho isto, quer dizer, eu acho que o produto em si mesmo é um produto que tem qualidades, tem um problema complicado para gerir sempre, que é o problema do sal. Nós hoje temos estas leis novas que se inventam, uma delas para nos divertirmos daqui a uns meses vai ser esta questão dos semáforos que vamos colocar nas nossas embalagens. E produtos como o presunto, diria que, a não ser que haja algum estacionamento, vão levar ali um grande semáforo vermelho, como os ovos moles vão levar um grande semáforo vermelho, ou a manteiga vai levar um grande semáforo vermelho, e se calhar vamos ver produtos que nós sabemos todos são uma coisa que, do ponto de vista de consumo, desinteressante, para não dizer outra coisa pior, se calhar são todos verdes, não é? Por isso, isto eu acho que passa muito também por nós, enquanto cada um, retomar aquela frase velha de um senhor suíço que viveu no século XVI, que dizia que tudo é veneno, tudo é remédio, depende sempre da dose. Eu acho que o presunto, como todos os outros produtos, desde consumido com moderação, pode levar os vermelhos todos da vida, que pelo menos para mim continuará a ser produto da minha mesa. Vamos para a última questão, que estamos praticamente em cima da hora. Como vê a estratégia da Lactogal
De Estava a apostar. tentar que não chegasse aí. Pronto, então, então é Não, capaz. não, vai lá. Estou a brincar. Uma estratégia Ah, legal de apostar na indústria de baixo valor acrescentado e fácil concorrência, no leito UHT, em lugar de ter optado por mais e melhor investimento nos produtos lácteos de valor acrescentado. É assim, nós todos reconhecemos as empresas por aquilo que são os seus produtos de raiz e os seus produtos de base. Pá, quando eu falo de, sei lá, de Danone, nós pensamos em iogurte, não é? Quando eu falo de Limiano, nós pensamos em queijo de Bel. Quando nós falamos de lactose, nós associamos muito ao leite. E o leite foi sempre o produto básico na definição da estratégia da Lactogal. É claramente um líder de mercado destacadíssimo, com um peso muito, muito forte em termos de vendas. É, se quisermos pormos a coisa ao contrário, é o produto mais vendido do país. É o produto que está em mais casas e que mais vezes entra na casa das pessoas, é o Leite HT e a marca Mimosa. Por isso, nem tudo nós podemos dizer que é o efeito negativo. Nós em Portugal canalizamos mais de metade da nossa produção de leite de vaca para a produção de leite HT, porque também temos a produção que temos, e noutros países essa canalização é muito mais baixa. Estamos a falar de países onde esse valor não vai além dos 15%, 20%, mas estamos a falar também de valores produzidos relativamente à população muito mais amplos, o que faz com que a parte que subjante para além do consumo fosse diferente. Durante muitos anos, até por uma estratégia nutricional, e também acho que as coisas têm que ser ditas nos seus sítios, houve toda uma estratégia montada para beneficiar a alimentação das pessoas através do leite, e essa estratégia passou muito pelas cooperativas e a própria criação do leite oral resulta disso mesmo. Só para dar a última nota, isto é uma questão que o Zé percebe, eu percebo, muitas das pessoas estão aqui a perceber. O valor acrescentado não é mais do que aquilo que sobra ao fim do dia. A ideia de que valor acrescentado é fazer uma coisa muito estranha, muito esquisita, que é vendida muito caro, epá, nem sempre é verdade, porque se a coisa for vendida muito caro, mas custar muito caro e no fim do dia sobrar menos, não é assim tão relevante. E às vezes eu acho que também as pessoas têm que ter a noção do que é, o que é que são produtos de valor acrescentado. E em alguns casos, se vocês virem os valores de mercado dos produtos, perceberão que os valores acrescentados também não são assim tão acrescentados, que às vezes os comparativos que se fazem não são assim tão lineares em termos desta ótica. Eu acho que a Autogal definiu a sua estratégia, fez os seus investimentos, é hoje uma empresa muito bem equipada nesta produção, também noutras produções, não deixa de ser, quer em termos de queijo, quer em termos de iogurte, quer em termos de manteiga, mas é um facto, quer dizer, assentou muito a sua estratégia no leite HT, tem mantido um bocadinho esta estratégia a partir daqui. Se teria melhores resultados se tivesse feito outras opções, eu diria que assim numa análise prévia toda a gente diria que sim, mas a verdade é que também não é assim tanto, porque nós em Portugal, em termos de alguns produtos, temos consumos, por exemplo, per capita também relativamente baixos. E por isso nem sempre a transformação do consumo de uma coisa noutra reverteria sempre em mais valor. Acho que há caminhos diferentes. A vantagem da Lactogal se ter especializado nesta área foi que permitiu, se calhar, abrir espaço noutros setores, no caso, por exemplo, do queijo, para uma miríade de empresas que, se tivéssemos uma Lactogal muito focada na produção de queijo, se calhar não teriam tanto espaço no mercado e tanta capacidade de impor os seus produtos. Por isso, às vezes, isto é um equilíbrio do setor e quando se pensa na Lactogal está-se a pensar em 50% do setor, mas não se está a pensar no setor todo, tem que se pensar também tudo no resto. Por isso eu acho que há aqui alguns equilíbrios que não são lineares, mas que também não é tão óbvio que o facto de se ter apostado no leite HT seja forçosamente só por si a decisão errada e que as outras é que eram as decisões corretas. Ok. Doutor Pedro Pimentel, agora é institucional, muito obrigado. Sim, Isto acho que acho, sim. acho Estava que aqui a ver o que é que não se respondeu, se havia aqui alguma coisa mais que valesse só perder algum tempo. Claro que todas valeriam, mas sim, pronto. Espero não ter sido demasiado aborrecido, nem demasiado chato naquilo acho, que vos acho, trouxe. acho Não que muito otimista, gostava de ser um bocadinho mais otimista nestas coisas, mas infelizmente acho que os tempos não estão para esses otimismos. acho que conseguimos atingir os nossos objetivos nos agromeetings, que é aprender neste tempo que neles despendemos e perceber que há pessoas em Portugal que sabem sobre as coisas.
Tentam saber, pelo menos. Exatamente. Não, mas sabem. E uma coisa é o que dizem e o que podem dizer, a outra é o que se percebe que sabem, e portanto isso Sim, também é importante perceber que há gente que tem massa crítica, consegue pensar sobre as atividades, sobre as fileiras, sobre a economia, sobre a sociedade, sobre o país, e portanto, e para mim deixa muito satisfeito este agromeeting, portanto daí o meu muito obrigado. Passei aqui obrigado eu pelo uma convite e hora é sempre um gosto estar aqui. Tá bem? Uma hora e meia mesmo muito bem passada. Portanto, nós continuamos na próxima quinta-feira com outro agromeeting. Teremos o diretor regional da Agricultura da região autónoma da Madeira, que nos vem falar sobre a agricultura, sobre a agricultura regional. Eu não sei o que é que se passou com o meu computador, que perdi o contacto. Ok, é a agricultura na região autónoma da Madeira, portanto. Até lá, sejam felizes, muito obrigado por terem participado e um até sempre, um bem-aja. Muito obrigado. Uma boa noite.